Para sua cidade. Você acha que é um organismo vivo orgânico? Bom, não é. Fundamentalmente, a metrópole moderna é um processador obsoleto e falho que está literalmente morrendo de entropia urbana e excesso de fricção. Sabe aquilo que o senso comum chama de engarrafamento ou de infraestrutura de transporte? Na verdade, isso é um colapso matemático massivo que destrói o valor do capital e do seu tempo. Bem-vindos a esta análise técnica. Hoje, a gente vai destrinchar um diagnóstico tático urgente que redefine a própria sobrevivência civilizatória através de uma reengenharia total, cirúrgica, das nossas cidades. E aqui está o nosso diagnóstico de sistema para iniciar o reboot dessa falha. Vamos passar por 6 nós estruturais: a morte da barbárie analógica, entropia e erro de informação, orquestração e sincronia, a econofísica do incentivo, a reengenharia do solo e, para fechar, a grande filtragem darwinista. Então vamos lá. Nó número 1. A morte da barbárie analógica e a falha sistêmica dessa nossa infraestrutura do século XIX. Imagina só a ironia. A gente opera hoje com o poder computacional de um centro espacial no bolso, mas a nossa infraestrutura de logística continua presa em paradigmas absurdamente arcaicos. Se mover na cidade atual é se submeter a um modelo gerido por reações instintivas, descoordenadas e, francamente, falhas. E o custo dessa barbárie analógica fica muito claro com um número brutal: 95%. Durante 95% do tempo, um veículo tradicional fica completamente parado. É uma massa inerte de metal de toneladas, ocupando áreas imobiliárias caríssimas só para sofrer desvalorização e oxidar. Do ponto de vista da econofísica pura, é um modelo totalmente irracional, uma fricção financeira gigantesca que só é tolerada por puro hábito. Ponto 2. Entropia e erro de informação. Aqui, a gente redefine o lixo e o tráfego puramente como falhas de dados. Para entender o material que estamos analisando, você precisa abandonar de vez aquele romantismo ecológico tradicional, tá? Sustentabilidade aqui não tem nada a ver com apelos ao altruísmo ou com salvar o planeta. Congestionamentos e montanhas de lixo são reclassificados puramente como erros catastróficos de processamento de informação. A raiz disso é o que definimos clinicamente como entropia urbana. É aquele estado onde os dados da metrópole estão fragmentados, operando no escuro, isolados. Sem a comunicação cruzada dessas métricas vitais, a infraestrutura sofre um isolamento celular. E a falta de orquestração gera um atrito físico destrutivo e uma exaustão cognitiva letal para quem vive nessa rede. O contraste sistêmico é absoluto. Dá uma olhada. De um lado, a gente tem um paradigma obsoleto, veículos isolados reagindo instintivamente a luzes coloridas em postes, gerando entropia máxima e fricção. Do outro, a proposta nexialista de eficiência pura. Uma cidade desenhada para a orquestração contínua de dados, onde esses componentes isolados convergem no que chamamos de fluxo laminar. A solução é técnica, é puramente matemática. Exige que a gente substitua o instinto humano falho por protocolos de sincronia invioláveis. E a aplicação prática dessa teoria é sensacional. O desperdício físico, o lixo, é submetido a essa mesma lógica corretiva algorítmica. Usando visão computacional avançada numa ferramenta que a análise apelida brilhantemente de chazando resíduos, a gestão simplesmente descarta a triagem cega. O erro de informação é reparado na hora. Isso elimina aquele acúmulo patético em lixeiras ineficientes e reestrutura o ciclo do material como um fluxo de dados limpo, sem o menor atrito logístico. Nós 3. Orquestração de dados e sincronia. Como a gente transforma a metrópole num superprocessador nexialista? Para que essa sincronia opere de verdade no mundo físico, a hesitação humana tem que ser removida cirurgicamente da equação. O documento estabelece a implantação desse novo sistema nervoso digital em 4 pilares inegociáveis. Primeiro, percepção super-humana através de sensores de altíssima fidelidade. Depois, a comunicação V2X, criando redes mesh invioláveis que descentralizam a troca de informações sem depender de nuvens externas lentas. No terceiro nível, as decisões são processadas lá na borda física com Edge AI em questão de milissegundos. E tudo isso culmina na autonomia nativa absoluta, níveis 4 e 5, com frotas inteiras operando sem sequer ter um volante. Analisem bem a dinâmica dessa rede operando em uníssono. No chamado fluxo laminar, você simplesmente não tem semáforos tradicionais ou pontos de parada inúteis. A matemática do platônio autônomo faz com que comboios inteiros se desembaraçem com distância de poucos centímetros, cruzando vias em alta velocidade com uma precisão cirúrgica. O atrito de inércia é neutralizado e a via atinge o aproveitamento matemático absoluto do seu espaço. E se você ainda acha que a gente devia continuar dirigindo, a justificativa técnica para remover o controle manual é incontestável. Estatisticamente, o erro humano puro é o vetor de 90% dos acidentes e de 100% da ineficiência nas malhas de trânsito. A lentidão e a imperfeição dos nossos impulsos biológicos são um entrave. É algo obsoleto e totalmente incompatível com um design urbano de alta performance. 4. Econofísica. O incentivo algorítmico.
o momento onde a gente descarta o altruísmo e foca em fluxos financeiros de alta performance. Presta atenção aqui, porque essa mudança de paradigma afasta de vez os discursos moralistas. Sistemas complexos não adotam inovações disruptivas só para fazer o bem. A adoção em escala acontece estritamente por incentivos algorítmicos altamente lucrativos. O motor real que vai financiar a sincronia urbana é a tokenização. Usando protocolos de Proof of Deposit, baseados no rastreamento exato da matéria-prima, a gente consolida uma economia circular perfeita. Eficiência energética e reciclagem assertiva passam a gerar liquidez imediata através de tokens verdes. A eficiência financeira paga pelo próprio sistema através de contratos inteligentes, sem apelos, só matemática. Claro, a transição de tudo isso exige uma engenharia institucional pesada, operando nessas três frentes. Começa com os sandboxes regulatórios, que são ecossistemas blindados testando autonomia nível 4, integrando governos e startups. É isso que atrai a liquidez brutal dos investidores privados, ancorados na engenharia financeira de créditos logísticos. E no topo dessa cadeia, o controle se firma com a substituição lenta e irreversível da carteira de motorista humana por certificações exclusivas de integração de rede, emitidas e supervisionadas por conselhos de engenharia tecnológica. Não, número 5. A reengenharia do solo urbano. A mutação física drástica da cidade, impulsionada por dados. Quando a gente finalmente retira das ruas aqueles monumentos de metal inúteis que chamamos de carros estacionados, deflagramos uma mutação orgânica colossal no tecido urbano. O subsolo, que historicamente foi desperdiçado com estacionamentos sombrios, é reconfigurado para hospedar centros de processamento de borda, acessados por frotas de entrega autônoma e corredores de dark stores. Toda a logística pesada é literalmente enterrada e oculta da superfície. Assim, as vias de cima se tornam veias hipercapilarizadas, limpas e otimizadas exclusivamente para interações essenciais de alta velocidade. E essa orquestração invade as próprias estruturas imobiliárias. O prédio não é mais um passivo operacional caro. Ele vira o que chamamos de edifício-usina, um ativo financeiro que gera caixa. As fachadas passam a incorporar vidro fotovoltaico de altíssima eficiência. A própria calçada do edifício cobra micropedágios de recarga por indução aos veículos autônomos que passam por ela. Operando contratos de arbitragem energética em redes peer-to-peer, os condomínios se tornam microfábricas financeiramente independentes. O que nos leva ao nosso sexto e último nó: a grande filtragem darwinista. O passo evolutivo implacável para a sobrevivência. A eficiência gerada por essa orquestração de dados estabelece uma filtragem descentralizada brutal, e o primeiro produto direto para você é a consolidação do terceiro estado, a sua alforria do tempo. Com o fim do tráfego obsoleto e violento, a sua viagem de um ponto a outro deixa de injetar cortisol no seu sangue. O interior do veículo autônomo vira um espaço liminar intencional, um casulo hiperconectado, otimizado para produção intelectual profunda ou para recuperação física absoluta. Aquela perda sistêmica de produtividade do antigo horário de pico é completamente aniquilada. Mas no plano do mercado, a eficiência é impiedosa. Se a logística invisível entrega suprimentos e commodities na porta do cliente em minutos, usando malhas de drones ou túneis autônomos, aquela vantagem geográfica de ter uma loja genérica com estoque físico na esquina simplesmente desaparece. Para justificar a existência na superfície supervalorizada dessa cidade hiperprocessada, o varejo tradicional vai precisar de muito mais. A sobrevivência vai exigir o fornecimento de capital cultural denso. A loja física vira puramente um hub sensorial, uma experiência humana que a rede digital não consegue replicar. A premissa clínica de toda essa inevitabilidade é fria e absoluta. A sincronia recompensa o fluxo e pune o bloqueio. Não há mão protetora para o obsoleto. A tecnologia de rede não tem a menor empatia pelas nossas tradições logísticas ineficientes, e a econofísica não vai subsidiar o que é improdutivo. Diante do colapso matemático dessa barbárie urbana atual, a gente é forçado a um cálculo frio sobre realocação de capital e tempo. A pergunta que fica é: você ou seu negócio tem a infraestrutura calibrada para o patamar algorítmico que já está chegando ou correm o risco iminente de bloqueio e descarte por falha de adaptação? Pense nisso. Até a próxima análise.